Mês de abril é o mês de Páscoa, e a Páscoa ela é importante para nós, ela já era importante para o povo de Deus, já significava o rito de passagem, né? Páscoa, a passagem do povo de Israel, a passagem de escravo para liberto, a passagem de estar numa nação e ter a sua própria nação. Mas a partir do momento em que Jesus veio à Terra, então foi numa época de Páscoa que Jesus, ele passa por tudo de pior que pode existir na existência humana. Existir na existência é ótimo, né, gente? Mas tudo de pior que pode ter para alguém. A rejeição, a humilhação pública, fisicamente também, você conhece a história. E ele então é morto numa morte de cruz, também considerada a pior morte para alguém. Inclusive foi, pelos direitos humanos, foi proibido em qualquer circunstância a morte de cruz. E acontece que no primeiro dia ele morreu, segundo dia foi um dia de choro, mas no terceiro dia, o seu Deus, o Senhor ao qual você serve, o Senhor ao qual você canta, o Senhor ao qual você está prestando culto nessa noite, no terceiro dia ele ressuscitou. E é por conta desse sacrifício, por conta do sangue derramado na cruz, é que nós temos esperança. É por conta do sangue derramado na cruz que nós temos vida eterna, vida abundante. E o sangue foi derramado. O sangue na cor vermelha foi derramado. E existem algumas Bíblias, não sei se você tem essa Bíblia, mas no Novo Testamento, em toda a frase de Jesus, tem algumas Bíblias que destacam essas frases de Jesus, as palavras de Jesus, com letras vermelhas. Alguém aqui tem essa Bíblia com letras vermelhas? Olha aí, ó. Então, geralmente versão NVI, geralmente na versão NVI, tem algumas outras versões também, que destacam qualquer frase de Jesus, coloca na cor vermelha. Se Jesus falou oi, esse oi estaria na cor vermelha. Se Jesus falou alguma frase qualquer para o seu discípulo, essa frase estaria numa cor vermelha. A pregação de Jesus na cor vermelha, os diálogos de Jesus na cor vermelha. E inspirado nisso, então, agora no mês de abril, o mês onde o nosso Senhor morreu, mas ressuscitou, nós comemoramos isso, celebramos isso nesse mês, nós vamos fazer aos domingos essa série de palavras, letras vermelhas. Anote aí então, letras vermelhas. Hoje eu vou falar a primeira palavra com esse tema, letras vermelhas. Nós vamos nos ater às palavras de Jesus, exclusivamente as palavras de Jesus. É muito complicado escolher, selecionar algumas palavras só de Jesus para trazer na palavra. E é interessante porque Jesus, em 3 anos e meio aproximadamente de ministério, teve pregações maravilhosas. Quantos lembram aqui do Sermão da Montanha, por exemplo? Jesus teve instruções aos seus discípulos maravilhosas. Jesus teve conversas com alguns, por exemplo, no seu julgamento, ele tem um diálogo com Pilatos. Tem algumas conversas maravilhosas de Jesus. Mas eu vou me ater a alguns, não a palavra, pregação de Jesus, nem a instrução de Jesus com seus discípulos, mas eu vou me ater aqui a alguns diálogos de Jesus. Diálogos de Jesus. É interessante, eu estava lembrando, eu e a Vicky, nós passamos 2 anos em Brasília, em treinamento. Nós nos casamos, a igreja sabe já essa história, né? Nós nos casamos e 19 dias depois do nosso casamento, nós estávamos morando em Brasília. Fomos enviados para lá, passamos 2 anos de treinamento pastoral em Brasília, de 2018 a 2020. Voltamos aqui
para assumir a igreja no início da pandemia. E passar em Brasília esses 2 anos, nós fomos treinados pelo Bispo Robson, pela Bispa Lúcia, fomos treinados pelo Bispo Lucas e pela Bispa Priscila. E nesses 2 anos de Brasília, nós vimos muitas pregações deles. Toda semana nós víamos pregações da Bispa Priscila, do Bispo Lucas, do Bispo Robson, da Bispa Lúcia. Mas sabe o que mais me impactou nos 2 anos de Brasília? Apesar das pregações serem maravilhosas, o que mais me impactou em 2 anos de Brasília não foram as pregações, mas foram os diálogos que nós tivemos. Nós tivemos a honra e o privilégio de ter alguns diálogos com eles que marcaram as nossas vidas para sempre. Você consegue entender isso? Você conhece o Bispo Cristiano, as palavras dele são maravilhosas, mas quando você tem a oportunidade de ter um diálogo com ele, a tua vida pode mudar. É diferente você conhecer um homem de Deus de púlpito, de pregação, e você conhecer de um dia a dia de um homem de Deus. Então hoje eu quero me ater com você a um diálogo marcante de Jesus. Letras vermelhas em um diálogo. Quantos estão preparados para embarcar nessa ministração, letras vermelhas? Quantos estão prontos para ouvir de Deus um diálogo do próprio Jesus? Então abra sua Bíblia em João 4. Nós estamos gravando também a nossa palavra, nosso canal do YouTube, Sara Itajaí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe as palavras que lá estão para abençoar o máximo de pessoas em nome de Jesus. Igreja, me acompanhe com muita atenção. Eu vou ler na versão NAA, que é a mesma versão que vai estar aqui. Nós vamos ler diversos versículos. Vamos pular alguns por conta do nosso tempo. Mas hoje eu quero dar destaque às 6 frases vermelhas. Teríamos no mínimo 10 nesse texto, mas escolhi 6 frases vermelhas de Jesus, dessas letras vermelhas. Então vamos ler a partir do versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, olha aí gente, Jesus também se cansava. Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. As primeiras letras vermelhas. Dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, outras letras vermelhas: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Uau! Ao que a mulher respondeu: Senhor, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, presta atenção nessas letras vermelhas: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Uau! Meu Deus, imagina essa cena, queridos. Você andando ali na beira-rio,
com um fardo de água imperatriz, milagrosamente geladinha, e passa um cabeludo por você, dê-me de beber. Você fala assim, se fosse assim, colocar no nosso contexto, eu estava pensando assim nesse contexto, um argentino pedindo para um brasileiro, mas nunca que eu poderia colocar Jesus como um argentino. Então, Jesus falando com você, dê-me de beber, e você respondendo, olá hermano, como? Estou brincando, obviamente. E a mulher falando, mas que sentido faz um judeu falar com uma samaritana? Que esse homem quer comigo? Mas não para por aí, queridos. Versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí começa a obra de Deus na vida daquela mulher. Jesus disse, outras letras vermelhas, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Itajaí, escute isso. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia! Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Meu Deus. E essa mulher tem então a revelação de que ela estava falando com o Messias. Ela volta para o seu povoado e começa a anunciar, ei, eu vi um homem que me revelou coisas, eu vi um homem que me falou sobre uma água viva. Então os discípulos de Jesus chegam e querem dar então alimento a Jesus, e ali no versículo 30, diz assim, então saíram da cidade os discípulos e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, outras letras vermelhas, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você pode dar um aleluia? Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam, os campos, pois, estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa. Presta atenção nisso. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Presta atenção à palavra de Deus para você nessa noite. Eu os enviei
a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitam do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que lhe tinha dito: ele me disse o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Senhor Deus, nos conectamos inteiramente com a Tua palavra nesse momento. Que seja o Teu Espírito revelando a nós a Sua palavra. Conecta agora o nosso coração com o Seu. Que caiam qualquer escamas nos olhos. Tudo aquilo que desimpede os ouvidos espirituais de ouvirem. Em nome de Jesus, faz a Sua obra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, são tantos ensinamentos em um texto só. Isso que nós nem lemos o capítulo inteiro, ainda tem mais no capítulo para ler. Muitos ensinamentos. Mas eu quero dar destaque aqui a algumas letras vermelhas nesse texto. Eu quero te trazer o entendimento da oportunidade que Jesus trouxe àquela mulher. E se fosse para colocar um título a essa palavra, eu colocaria esse título: Jesus, o Deus sedento. Se você quiser anotar, anote. Jesus, o Deus sedento. Nós vemos nesse texto que Jesus deu a oportunidade para uma mulher samaritana. Ele deu essa oportunidade para que essa mulher pudesse saciar a sede de Jesus. Você consegue entender isso? Jesus, ou seja, Deus na terra, dando a uma mulher a oportunidade de saciar a sede de Deus. Se fosse essa analogia e alguém te pedindo água, você tem com esse gesto, que inclusive a Bíblia considera um gesto louvável, o gesto de dar água a alguém, você tem com esse gesto a oportunidade de tornar saciada uma pessoa. Aquela mulher teve a oportunidade de saciar o próprio Deus. Você consegue perceber a profundidade disso? Agora, existe uma escala muito doida nesse diálogo, e um verdadeiro avivamento aconteceu nesse texto. E esse texto, quando eu comecei a ler esse texto, eu li em diversas versões, vendo as nuances desse texto, fiz alguns estudos a respeito desse texto, e cada vez que eu leio esse texto me empolga mais. Eu quero destacar as primeiras letras vermelhas. Coloca o versículo 14 para a gente, por gentileza. Primeiras letras vermelhas que eu quero destacar desse texto. Jesus diz à mulher: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É verdade dizer que nós estamos na geração mais sedenta da história. Queridos, por faculdade, por estudo, eu estudei marketing. Foi essa faculdade que eu fiz. Eu tive, por 2 oportunidades, agência, mais voltada ao marketing digital. E há um anseio do mercado, e se você já leu a respeito, ou estuda a respeito, ou é um empresário, você sabe o que eu vou te dizer agora. Existe
algo chamado no mercado, toda vez que você vai fazer uma nova campanha, vai desenvolver um novo produto, vai desenvolver uma nova solução para o mercado, existe um mercado que é o estudo do público-alvo. Quando vocês ouviram falar? Isso pode ser persona, isso pode ser avatar, público-alvo. O que é o estudo do público-alvo? É você entender qual é o seu público e qual é a sede que o seu público tem. E toda propaganda, ela é com o foco de saciar uma sede. E ou saciar uma sede, ou criar uma sede nova. 15 anos atrás você não teria noção de que hoje você teria sede por um smartphone. Hoje é quase inacreditável você ter um celular que não tem a capacidade de ter WhatsApp. Hoje é quase inacreditável, nós falamos a respeito disso na minha célula na quinta-feira. Alguém que não tem algum tipo de rede social. Ali foi gerada uma nova sede no público-alvo. Nós estamos numa geração com muitas sedes. Qual é a sua sede? A minha pergunta para você nessa noite: qual é a sua sede? Você tem sede do quê? Talvez você chame a sua sede de carência. Talvez você chame a sua sede de busca por aceitação. Talvez você chame a sua sede de ansiedade, de depressão. Talvez você chame a sua sede de ambição por dar certo na vida. Mas a verdade é que todos que aqui estão têm uma sede. Aquela mulher tinha uma sede. Talvez hoje a sua sede seja resolvida com um abraço. Talvez hoje a sua sede seja resolvida com uma solução complexa. Mas na verdade, só tem uma coisa que definitivamente pode resolver a sua sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, é o que diz essas letras vermelhas, nunca mais terá sede. Meu convite para você nessa noite, não estou te convidando para fazer parte de um clube religioso, não estou te convidando para fazer parte da moda, não estou te convidando para você se associar a alguém ou alguma coisa, mas o meu convite é: tenha acesso à água de Jesus, beba dessa água e você nunca mais terá sede. Seja a sua sede a ansiedade, a depressão, a vontade de dar certo na vida, a carência. Talvez você tenha procurado a sua água num abraço, talvez você tenha procurado a sua água no dinheiro, talvez você tenha procurado a sua água no sistema do mundo, mas a água que te sacia se chama Jesus. Essa é a água que te sacia. O problema da nossa geração é procurar saciedade no lugar que te dá mais sede. Procure no autor e consumador da sua fé. Segunda, letras vermelhas que eu quero destacar aqui para você, ainda está nesse versículo. A primeira coisa com essas letras vermelhas é que você pode saciar esse furo que está no seu coração, você pode saciar essa busca que você tem tido, você pode saciar essa agonia que você tem vivido. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, entregue o seu futuro ao Senhor. Sacie a sua sede na presença desse Deus, mas não para por aí. Esse versículo não para por aqui, essas letras vermelhas não param por aqui. Tem um ponto: nunca mais terá sede, ponto. Pelo contrário,
a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você não pode aplaudir ao Senhor? Você não foi chamado somente para ser saciado. Você também foi chamado para ser um saciador. Você não foi chamado somente para ter acesso a uma fonte, mas você foi chamado para ser uma fonte. Você não foi chamado para simplesmente receber bênçãos. A maior bênção que você pode ter é de você ser a própria bênção. A nossa geração está sedenta, mas não está sedenta de discurso, está sedenta de fontes. A nossa geração não precisa de mais discursos, precisa de mais fontes. Eu tenho a plena convicção de que quando Deus te enche, Ele não te enche só para você. Quando Deus te enche, Ele não te enche só para a sua família. Quando Deus te enche, quando Deus age, quando Deus toca, é para você sobejar e ter também para outras pessoas. Você não foi chamado só para ser saciado, mas você também foi chamado para saciar outras pessoas. Você foi chamado para onde você for, você levar também, não só aquilo que você tem, mas aquilo que Deus te deu. Agora, não consegue ser fonte quem está seco. Só consegue saciar quem já foi saciado. Parece lógico isso, mas eu quero te fazer uma pergunta honesta nessa noite. Como está o seu reservatório? Como está o seu estoque? Como está o seu poço? Como está a sua fonte? Eu sinto profeticamente nessa noite que eu estou diante de algumas pessoas que outrora já foram fontes, que outrora já foram cheios, que outrora já sobejaram. Eu não sei o que te fez, eu não sei o que fez essa fonte parar de jorrar, mas eu só sei que o chamado de Deus para a sua vida não é para que você somente receba. Glória a Deus, que você possa receber dessa água, que você possa ser salvo, que a tua família possa ser salva. Essa é a minha primeira oração, que a sua alma seja salva nessa noite, mas que não pare por aí. Nós precisamos entender qual é a nossa função nessa sociedade. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Você pode ser fonte no seu trabalho. Você pode ser fonte na sua faculdade. Você pode ser fonte no seu bairro. Você pode ser fonte na sua casa. Mas em nome de Jesus, que você saia dessa noite com a plena convicção, com a decisão firme no altar do Senhor. Eu vou receber, eu vou beber dessa água, mas eu também vou me tornar fonte. Eu vou me tornar fonte de abraço. Eu vou me tornar fonte de conselhos. Eu vou me tornar fonte de testemunho. Eu vou me tornar fonte de palavras vivas. Eu vou me tornar fonte de salvação em nome de Jesus. Eu acredito em uma igreja, que você sabe, né? Mas não custa lembrar, igreja não é isso. Não são paredes, igreja não são paredes, igreja não é templo. Aqui é onde a igreja se reúne, igreja é você. Que aonde você for, possa ir também uma fonte do Senhor em nome de Jesus. As terceiras, que são letras vermelhas que eu quero destacar a você, já está lá na frente.
porque essa mulher foi impactada, teve a revelação de que ele era o Messias, foi para o seu povoado anunciar: olha só, eu acho que o Messias chegou, com certeza pelo menos profeta ele é, venham e vejam. E aí nisso os discípulos chegam, tentam alimentar Jesus, e aí versículo 34, terceira letras vermelhas que eu quero destacar para você: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe algo que me destacou nesse texto? Eu li esse texto, essa semana eu li na versão A Mensagem, na versão King James, na versão RA, na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Eu vi alguns estudos sobre esse texto, conversei com algumas pessoas a respeito desse texto. Sabe uma coisa que eu não vi nesse texto? No início do texto é Jesus com sede, pedindo água para a mulher samaritana, correto? Estava ali com sede, meio-dia, vindo de uma viagem, cansadão. E ele simplesmente fala: mulher, você pode me dar um pouco de água? Aí começa, todo o diálogo. Do início ao fim desse texto, eu não sei até agora se Jesus tomou água. Alguém tem a resposta teológica para me dizer se Jesus tomou água? Será que Jesus está sedento ainda? Eu li até o 42, que depois passa para outra história. Falo, Jesus, que depois ainda ele vai começar a pregar. Falei, Deus, eu prego, eu tomo pelo menos uma dessa a cada pregação. Eu falei, será que Jesus foi pregar com sede? Será que no final dos 2 dias, que ele ficou 2 dias ali com os samaritanos, será que no final dos 2 dias, finalmente deram água para Jesus? Jesus, poxa, não tinha um Arena Café lá para Jesus. Será que Jesus ficou ainda sedento? Será que Jesus ainda ficou faminto? Aqui ele deu uma resposta. E eu vejo que Deus tem nos guiado numa linha lógica de pregações nesses dias, a começar pela palavra do bispo Cirino, a igreja que excede, a palavra do bispo Cristiano, o que mais agrada a Deus, qual é a coisa mais preciosa para Deus. O convite que Jesus fez para aquela mulher samaritana era: me dê uma água. E de fato nós não temos aqui a ideia se ele no meio do diálogo acabou pegando daquele bacio, se a mulher finalmente deu para ele de beber. Mas a verdade que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus inicia sedento, mas ele finaliza saciado. Que tem algo que sacia a Jesus mais do que água. Tem algo que torna Jesus mais saciado do que um churrascão. Mais satisfeito do que o estrogonofe que eu comi. Hoje comi um estrogonofe do meu sogro, coisa... Olha, Deus me ama, viu? Sabe quando você sabe que Deus te ama? Quando você vê os sogros que Deus te deu. Aquela mulher acabou saciando Jesus mais do que com águas. Glória a Deus por isso, já está sacramentado, já está escrito, já está impresso em diversos idiomas, já tem diversas versões. Já não é mais a questão se aquela mulher saciou ou não Jesus. A grande questão dessa noite é: você tem saciado Jesus?
Ou tem deixado Jesus com mais sede? Como igreja, nós conseguimos saciar Jesus? Como é possível? Que água é essa que eu posso servir ao mestre? Seria uma imperatriz de 10 litros? Uma imperatriz que eu tomo lá em casa, né, que tem distribuidora do lado de casa. Mas como? Seria água de coco. Eu acho que é água de coco, amor. Ou Jesus gosta de Monster. Então eu vou dar Monster para Jesus. Eu acho que não. O que é que sacia Jesus? Alguém tem um palpite? Será que a Sara Itajaí tem saciado Jesus? Será que a sua célula líder tem saciado Jesus? Líder de equipe, a tua equipe tem saciado Jesus? Coordenador de departamento, seu departamento tem saciado Jesus? Pai, você que está me ouvindo aqui, você como pai tem saciado Jesus? Empresário, você que tem contato com clientes, com colaboradores, você tem sido um empresário que tem saciado Jesus? Jesus estava com sede em João 4, mas Jesus continua com sede hoje. E a sede de Jesus é por almas, é por vidas, é por famílias, é por crianças, por jovens, por adultos, por idosos. Jesus tem sede de almas, e essa sede, nós que temos a função de saciar. Cada vez que você convida alguém para a igreja, cada vez que você convida alguém para a célula, cada vez que você prega Jesus para a vida de alguém, cada vez que o seu testemunho, assim como foi com a mulher samaritana, talvez você fala, eu não sei pregar, eu não sei que texto usar, eu não sei como convencer alguém, mas você tem um testemunho. Eu cheguei na igreja de um jeito, hoje a vida de Jesus em mim gerou vida. Você tem como saciar a vida e a sede de Jesus. Então sacie em nome de Jesus. Quantos estão prontos para saciar Jesus? Quantos estão prontos para tornar Jesus satisfeito? Oh! A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Agora Jesus já cumpriu a parte dele. Jesus saciou a sua sede, para que você possa saciar a sede de Jesus. Para mim isso é muito forte. Como todo bom paranaense, eu volto a dizer, para mim é muito forte. Esse texto mexe comigo. Se ele confiou em uma mulher samaritana, Jesus está confiando hoje em mulheres itajaienses, em homens itajaienses, estrangeiros, assim como eu. Deus está confiando em você. Deus está confiando em você. Quarto destaque das letras vermelhas que eu tenho para te dar, versículo 35. Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. O que você tem visto nesses dias? O que você tem enxergado nesses dias? Olha, naturalmente falando, faltavam 4 meses para a colheita. Agora Jesus fala, levantem os olhos. Deixa eu falar algo para você. Se você olhar para si mesmo, talvez você vai desistir. Se você olhar para as circunstâncias, talvez você vai esmorecer. Para onde você tem enxergado? Para onde você tem visto? O que os seus olhos estão contemplando? Os seus erros? As suas limitações? As circunstâncias? Ou a palavra de Jesus? A ideia de trazer esse estudo sobre letras vermelhas, igreja, mais do que nunca, nós precisamos ater as nossas atenções às palavras de Jesus.
Não ouça ruídos lá de fora. Ouça as palavras de Jesus. Quinto destaque das letras vermelhas, versículo 38. E é aqui que mora o avivamento. Quero que você entenda esse princípio. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Vou retomar algumas pregações que eu já trouxe à igreja. Conceito de maldição é semear e não colher. Não é normal. Semear, gafanhoto comer, é semear e não conseguir colher. Isso é maldição. A lei natural da vida é semear e colher. Não é surpresa para ninguém dizer que todo aquele que levantar cedo, se dedicar no seu trabalho, chegar antes, sair depois, solucionar problemas, vai se tornar rico. Não é surpresa para ninguém, é lei da semeadura. E bênção, então, o que é bênção? Bênção é semear e colher 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, você vai semear, vai se esforçar, mas vai colher mais do que semeou. Vai colher 30, 60 e 100 por um em nome de Jesus. Isso é bênção. Agora, o que é avivamento? O meu chamado para você não é só para viver na bênção. Durante toda essa série de palavras, eu quero te convidar a viver o avivamento do Senhor. Bênção é colher 30, 60 e 100 por um. Avivamento é colher mesmo onde você não semeou. Eu acho que você não está entendendo. Deus vai abrir portas para você. Deus vai trazer contratos na sua mão. Deus vai trazer pessoas sedentas na sua frente. Deus vai trazer líder de célula. Deus vai trazer dos 4 cantos as pessoas para a sua célula. Você está precisando de provisão financeira. O Senhor vai trazer dos 4 cantos. Você vai falar, meu Deus, mas eu nem me esforcei para fechar esse negócio. Isso é avivamento. O avivamento do Senhor começa a te alcançar. E o mês de abril vai ser marcado pelo avivamento. Em nome de Jesus. A maldição não vai te tocar. A lei natural você já está vivendo. A bênção em nome de Jesus vai te alcançar. Mas mais do que isso, eu vos enviei, não para viver somente a bênção, mas para viver um avivamento em nome de Jesus. Avivamento de colheita de almas, mas um avivamento em todas as áreas. Oh, em nome de Jesus. Versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Aí você fala para mim, mas eu acho que não está em letra vermelha aqui. Uma narrativa, uma narração. Pois é verdade. A palavra de Deus nesse capítulo fala que Jesus ficou por 2 dias com os samaritanos. E que inicialmente os samaritanos creram nele por causa do testemunho da mulher. Mas depois muitos outros creram por causa da própria palavra de Jesus. Aqui tem letras ocultas. Nós não sabemos qual linha teológica Jesus usou. Nós não sabemos se foi expositivo, trouxe algum texto do Velho Testamento. Não sabemos se foi a comparação entre judeus e samaritanos. Não sabemos se foi profético, falando sobre o final dos tempos. Não sabemos. Nós só sabemos que quanto mais você ouve, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você é transformado. E quanto mais você é transformado, mais o avivamento chega aqui na terra. Quais são as palavras que você tem ouvido? Talvez você olhe para trás e fala, puxa, mas eu não tenho a fé que eu tinha 5 anos atrás. Puxa, mas eu já não tenho mais aquele fervor
do início da minha conversão. Puxa vida, mas eu não vejo mais transformação de Deus. Parece que quando eu me converti, tudo que eu orava ao Senhor, Ele respondia. Eu orava: Senhor, eu quero um sonho de valsa. Uma pessoa vinha e me dava um sonho de valsa. Eu orava: Senhor, para a chuva para eu andar de bicicleta. O Senhor parava a chuva e eu andava de bicicleta. Mas essa equação nunca para. Talvez você deixou entrar outras vozes além da palavra de Jesus. Talvez você tenha lido outras letras a não ser as letras vermelhas. Hoje, meu chamado para a igreja é: volte à palavra de Jesus. Samaritanos foram transformados. Aquela mulher foi transformada. Você acredita que um indivíduo pode ser transformado? Você realmente acredita que um indivíduo pode ser transformado? Então você acredita que o mundo pode ser transformado. Se você deseja hoje voltar-se às palavras de Jesus, voltar-se às letras vermelhas, eu quero te convidar a ficar de pé. Deixa naquele versículo 41. A Bíblia não registrou quais foram as palavras de Jesus, mas por conta dessas palavras, muitos outros creram nele. E o que eu tenho para te dizer nessa noite aqui: Jesus continua falando. Eu acho que você não está entendendo. Jesus continua falando. Ele está nesse lugar, desde o início desse culto, falando com você. Você precisa de uma instrução para essa semana? O Senhor já está te dando. Você precisa tomar uma decisão? O Senhor já está te ajudando. Em nome de Jesus, você precisa ser fortalecido. Talvez você está envergonhado da presença de Deus. Talvez você fala assim: você não sabe tudo que eu fiz essa semana. Você não sabe que mais uma vez eu falhei, mais uma vez eu caí. Querido, aquela mulher foi casada por 5 vezes e o homem que ela estava nem marido dela era. E Jesus começou a falar com ela. Jesus está falando. Jesus está falando. Jesus está falando. Feche seus olhos nesse momento.